Glória a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo esse momento. E sei que Deus está conosco, mas nós temos um Deus que é muito exigente. Um Deus que zela pela propositura, que tudo aquilo tem a sua identidade, tem a sua personalidade, deva não apenas permanecer, mas avançar cada vez mais. Então eu creio que Deus está falando conosco em meio à igreja de várias formas, para que cada um de nós possa entender a realidade que está ao nosso redor. Então nós temos um Deus que tem propositura, temos um Deus que tem personalidade, um Deus que dá continuidade desde a fundação do mundo, a tudo quanto nós temos aprendido na casa de Deus. Convido os meus irmãos a abrirem suas Bíblias, livro de 2 Reis, capítulo 5, vou ler do verso 25 até o verso 27. Diz assim a palavra do Senhor: Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares de prata, para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas, bois e servos? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Quer sentar, irmãos? Irmão, nós sabemos que, como eu havia comentado antes, a igreja de Deus, ela tem uma obra e ela tem naturalmente um avanço e uma preservação da parte de Deus. Então nós somos muito abençoados, somos muitíssimos preservados, temos várias promessas da parte de Deus sobre as nossas vidas e temos um Deus muito fiel. Então eu louvo a Deus porque nós temos uma proteção, uma preservação desde a fundação do mundo, em meio a toda a historicidade da Bíblia Sagrada, dos nossos antepassados. Temos uma preservação não só dos profetas, como dos reis, como de grandes homens de Deus até os dias de hoje. Nós temos um Deus fiel. Todavia não nos dá o direito de mudarmos a propositura que Deus nos deu diante da casa de Deus. Então cada um de nós tem uma propositura, considerando a fé, a idade cronológica, considerando o entendimento, considerando a maturidade como um todo. Então cada um de nós tem uma obrigatoriedade diante de Deus. E nós sabemos que Deus não é uma pessoa injusta. Deus é uma pessoa justíssima, irmãos. Então quando nós olhamos para a nossa vida, nós começamos a partilhar a nossa vida. Aí olhamos e vemos que nós temos naturezas que precisam ser dominadas. Então nós temos necessidades biológicas na nossa vida. E, simultaneamente, necessidades físicas, espirituais e materiais. A vida não é uma coisa fácil que você olha para a vida e está resolvido. Nós começamos a ver então que dentro de cada um de nós há um relógio biológico que grita silenciosamente dentro de cada um, mas está gritando. Eu não sei o que tem dentro da vida dos irmãos que incomoda, que na verdade você empurra e que você na verdade não comenta, é silencioso, mas o relógio biológico diz dentro de você: olha, esse assunto dentro de você não está bem.
Essa parte física sua, ela não responde a 100%. Seu coração parece que não tem toda essa saúde. Então essa necessidade biológica, ela grita, mas você não fala para ninguém. Você aceita, tem uma coisa errada. Mas nós como igreja, devemos entender que não só a parte biológica grita, mas também a parte material. E aí nós temos necessidades. Essas necessidades biológicas, físicas, materiais, elas são admissíveis até mesmo que haja uma falta, porque você entende da parte de Deus que você tem que esperar, que você tem um momento todo da sua vida para colocar, né, irmão, essas coisas no seu devido lugar. Mas existe, irmãos, uma obra superior que é a necessidade espiritual. Ela é uma obra que ela está pautada em Deus. Então não dá para você gerenciar, administrar, você colocar o seu feito segundo a sua vontade. E o porquê? Porque quando nós assumimos a natureza divina de Deus, nós assumimos uma propositura que fala em santidade, aliás. Ele fala em lisura, uma vida ilibada. Ele fala numa vida em que nós devemos entender a sua realidade. Então, quando nós vemos a realidade de Deus, nós começamos a ver que Ele é perfeito. Tem coisas que você pode administrar silenciosamente, tem coisas que você pode esperar, mas tem coisas que você não pode. Sabe, de maneira alguma, passado o tempo. O que eu quero trazer nesta manhã é a figura da igreja que somos nós. Eu li um texto a respeito da pessoa do profeta Eliseu. Nós sabemos que Eliseu foi um homem que herdou os dados, se assim posso falar, de toda uma história de um homem com muito mais peso que ele, que era chamado de Elias. Então você vê Elias com um peso fantástico, extraordinário sobre toda a história. Desde a fundação do mundo, Elias foi um homem que teve peso de igreja, teve peso de uma conotação histórica, ao qual nenhum homem teve um peso tão glorioso como Elias, ou até mesmo o próprio Moisés. Elias não provou a morte. Elias representa a igreja. E na transição de todos os poderes da igreja, de Elias, do seu povo, dos seus ensinamentos, entra no lugar de Elias um homem chamado Eliseu. O que eu quero trazer, meus amados irmãos, é que quando Deus fala de igreja, Ele está falando de alguém que vai dar continuidade a toda a obra iniciada no coração de Deus. E desde a fundação do mundo nós sabemos que Deus tem sido extraordinariamente magnífico. Há uma passagem na Bíblia em que Eliseu mostra a autoridade que ele recebeu do Espírito Santo de Deus, aquela passagem já conhecida, em que o próprio Eliseu faz o pedido a Elias, e ali Elias diz para ele que ele pediu outra coisa. E ele disse: o que você quer que eu te faça? Que o Espírito de Deus que está sobre ti venha sobre mim. Nós temos uma passagem na Bíblia que fala de uma mulher chamada Sunamita. Essa mulher, ela recebeu uma dádiva muito extraordinária da parte de Deus. Nós temos um homem chamado Naamã, que é comandante do exército da Síria, um homem de guerra muito conceituado e conhecido pelo rei da Síria. A Bíblia nos mostra que, em certa ocasião, as duas tropas vinham em conjunto, de idas e vindas, de batalhas, e a tropa do comandante Naamã pega uma menina de 9 anos e leva e entrega a sua esposa. Então, quando aquela menina entrega a esposa, nós começamos a ver então que a necessidade do comandante era que ficasse curado.
A Bíblia nos mostra que o rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel e faz recomendações para que ele pudesse levar a cura ao rei Naamã. E o rei de Israel não entende nada, ele diz: bom, mas eu não sou médico, como é que eu vou curar alguém que está leproso? E a Bíblia mostra então que um certo homem chamado Eliseu intervém, dá as coordenadas. Naamã, o comandante do exército da Síria, grita, esperneia, porque diz que havia outros rios em Damasco, mais limpos, e porque nem foi recebido nem por Eliseu, nem pelo rei de Israel, sai dali, recebeu a palavra do próprio profeta, mas não saiu satisfeito. E o profeta disse: olha, mergulha 7 vezes, que isso aí, que mergulhar 7 vezes vai ficar limpo. Mas ninguém nem deu atenção a ele, foi um mensageiro do próprio Eliseu que atendeu a Naamã. Quem está entendendo isso agora? O que eu quero dizer aos irmãos é que, com toda a resistência de Naamã, alguém chegou para ele e diz: bom, está nessa situação, vai lá e mergulha 7 vezes e acabou. Você não precisa mergulhar no rio se quer, mas mergulha no Jordão onde ele mandou. E assim foi feito. E Naamã ficou curado, sem nunca ter visto o profeta Eliseu. O que eu quero dizer para os irmãos é que, quando você olha para Deus, você olha para alguém que ele zela pela sua palavra, ele zela pela sua preservação, por tudo quanto ele tem prometido na sua palavra. Naamã nunca tinha visto Eliseu. Ouviu pela menina que disse à sua esposa: olha, tem um moço lá em Israel, e aquele profeta, se o seu marido for lá, seu marido vai ficar curado. E a esposa de Naamã passou a história, Naamã creu, falou com o rei, e o rei de Israel recebeu essas palavras. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que é um assunto que foi escalado num nível de rei para rei, mas o rei não tinha solução. Mas o profeta tinha solução. Nós vemos na casa de Deus, irmãos, vemos muitas coisas conturbadas, muitas coisas que a impressão que a gente tem é que elas são um mistério muito grande para a nossa vida, mas não são. Mas devemos entender que, da parte de Deus, o mesmo Deus que trabalhou na vida de Elias é o mesmo Deus que trabalha na vida de Eliseu, é o mesmo Deus que trabalha na vida de Cristo, é o mesmo Deus que trabalha na vida da igreja de ontem, sabe, e de hoje. Então, se nós tivermos entendimento, porque tudo que há sobre nós, há uma situação muito difícil às vezes de você compreender, porque é necessário que nós tenhamos a confiança que um dia Elias teve, um dia Moisés teve, um dia Eliseu teve. Mas a igreja, ela não tem, em muitos momentos, entendimento. Ela caminha com uma vida, com uma roupagem, com um pensamento, com uma natureza de fazer o que lhe é conveniente. Então, tudo aquilo que foge da propositura tem uma consequência. Aleluia. Então, por exemplo, eu tenho voz, eu falo. Na minha voz eu posso ter uma extraordinária voz para ser um levita. Eu posso ter uma comunicação muito boa, posso ter uma eloquência, uma retórica, posso ter uma fome, uma sede extraordinária de ajudar o meu irmão e ajudar a minha irmã. Se eu não tenho condições de escrever, eu posso, na verdade, fazer um áudio, eu posso fazer uma carta, como fez o rei da Síria para o rei de Israel. O que eu quero dizer para os irmãos é que tudo tem que estar dentro da propositura a 150% para fazer a vontade de Deus. E quando essas coisas não estão,
Irmãos, você observa o seguinte: a história de Sunamita é uma história de uma mulher que não tinha filhos, e aquela mulher então recebeu o profeta Eliseu, que lhe fez uma promessa de nascer o filho. Porém, passado um tempo, o filho veio a óbito. E essa mulher não se desespera, essa mulher chamada Sunamita. O filho está morto. Ela pensa, mas não se desespera. E a Bíblia diz então que ela mandou os seus empregados preparar um jumento, que ela ia ao encontro de um homem chamado Eliseu, que estava no Monte Carmelo, e ela deixou o filho morto em casa. Vai até Sunamita, vai até Eliseu, e a Bíblia diz que Eliseu de longe do monte olha e falou: aquela mulher é Sunamita. O que eu quero dizer, irmãos? Aquela mulher está com um filho morto dentro do quarto. Vai de jumento, encontra Eliseu, e Eliseu então pede que Geazi, guarda esse nome, vá ao encontro daquela moça e pergunte para ela: olha, como é que você está? Como é que está seu marido? Como é que está seu filho? A mulher sabiamente responde para ele, para Geazi: vai tudo bem. Mas ela estava com um cadáver dentro de casa, irmã Geazi, um cadáver no quarto, com a porta fechada. E a moça responde, Sunamita: vai tudo bem. O que eu quero dizer, irmãos, que a questão de respeito, a questão de reverência, a questão de uma obra sagrada, você tem que ver a sua vida como uma obra sagrada da parte de Deus, e que nem eu, nem você, nem ninguém podemos fazer o que nós queremos. Por quê? Porque nós estamos violando uma propositura ao qual nós fomos chamados. E muitas das coisas dão errado na nossa vida, por um momento Deus permite que dê até alguma coisa certa. Mas depois Deus olha e vai no cumprimento da Bíblia, que diz que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Eliseu está respondendo de forma por uma herança pela vida que havia em Elias. Eliseu está como uma obra substitutiva da pessoa de Elias, e não está fazendo feio. E a Bíblia diz então que Eliseu se compadeceu, a mulher chorou, disse que o filho morreu. Geazi é um moço que tem a ciência de Deus, está perto de Eliseu, mas nem de perto tem a fé e os mistérios que existiram na vida de Elias nem de Eliseu. Então Geazi é um jovem que está caminhando. Eliseu fala assim para Geazi: Geazi, vai até a casa dela, não fala com ninguém quando você encontrar alguém na rua, não cumprimenta, não fala, vai direto até ela, e quando chegar lá, você coloca a unção que é sobre ti, ou seja, o bordão, sobre a vida do jovem. E aquele homem já assim, o jovem ouviu, foi embora, pegou a estrada, chegou lá, colocou o bordão, a unção, e tudo que ele já tinha visto dos feitos de Eliseu. O que acontece? O menino estava em óbito continuou. O menino não teve poder, ou o moço não teve unção para que o filho de Sunamita viesse a ressuscitar. O que eu quero dizer para os irmãos é que nem sempre igreja ela transfere para você a obra que você imagina que vai ser transferida. O que você deve entender é que Eliseu, ele se esforça para que estivesse no Monte Carmelo,
para que tivesse uma vida de santidade, para que tivesse autoridade, para que tivesse ousadia. Porque quando Deus faz uma obra na vida de um homem, a intenção de Deus é que você seja eterno para Ele. Não é que você faça meia dúzia de coisas e você julgue, bom, já fiz, não sei fez nada. Porque a vida de Cristo Jesus, ela está começando na sua vida. Quando Deus usa Eliseu, Ele está dizendo para Geazi, é a oportunidade de você ser um homem de Deus. Vai até aquela criança, coloca a mão e faz a criança ressuscitar. Como eu disse, não aconteceu nada. Aí Geazi volta para o monte, encontra lá o mestre Eliseu e diz para ele: olha, eu fiz tudo que você mandou. E o resultado? Ele está morto. Eliseu volta, vai em direção à casa do sunamita, entra pelo quarto, vê o garoto, se joga em cima do garoto, faz respiração boca a boca. O garoto está ali, não vem. Eliseu novamente se joga sobre ele. E Eliseu percebe que o garoto suspirou 7 vezes. E depois de ter suspirado 7 vezes, o garoto então levanta, anda em volta do quarto e fica vivo. Eu quero dizer para você, irmãos, você não está diante de uma obra religiosa. Você não está diante de um lugar que alguém te tira do teu conforto, como no dia de hoje, um dia frio, um dia que você quer ficar segundo a sua vontade. Só que tem que, quando você começa a entender de forma progressiva, você começa a ver que a igreja, ela tem uma autoridade de poder. A igreja não é uma obra convencional que um dia tem poder e outro não tem. Um dia tem e outro tem. A igreja tem poder sempre. E aí você vai me perguntar, mas como assim sempre? Quando você tem consciência da pessoa de Deus que tem entre nós. Mas quando não se tem consciência, você presta os piores ou os mais superficiais serviços para Deus e acha que está fazendo, mas que está fazendo. E quando Deus avalia, ele fala: você não está fazendo nada. Mas por que nada? Por causa do meu tamanho. Quando você vê alguma coisa que você faz uma métrica, você acha que a coisa chegou a 30%, a 40%, aí você faz uma métrica e diz assim: olha, eu fiz 50% do que você fez. Todos os homens, todas as nações, quando encostam nessa pessoa chamada Deus, irmãos, você fazendo, achando que está fazendo muito, sempre vai simbolizar como um nada. Eliseu tem uma imagem, Eliseu tem uma estrutura em que ele não admite que Deus, a pessoa de Deus, venha a ser envergonhada, venha a ser diminuída, agredida, venha a ser, na verdade, levada de uma forma que não deveria ser assim. Por que Eliseu tem essa consciência? Porque, irmãos, quando nós olhamos para Deus, nós precisamos ver que todo o trabalho de Eliseu custa um preço e não é barato. No texto que eu li, agora eu estou contando o texto, tá, irmão? O texto que eu li, a palavra de Deus está dizendo assim: ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Irmãos, existe uma necessidade de compreender o contexto da palavra, que
que toda a história que se dá diante de Naamã, ela está em torno de Deus, do rei de Israel, do rei da Síria e de Geazi. Entretanto, toda aquela história que eu contei inicialmente, ela se dá pela vontade de Deus. Então, você tem um homem leproso. E nós sabemos que há 5.000 anos, quase 4.000 anos atrás, você ter uma lepra não é um assunto para um médico, não é um assunto para nenhum profissional da área da medicina, se é que havia isso no tempo passado. É um assunto para Deus. O que tem dentro do seu coração, nesse momento, não é assunto que você vai resolver com a sua munição intelectual, com a sua didática. Não é um assunto que você vai resolver com o seu conhecimento profissional. Porque você sabe por quê? Quando você resolve o assunto da parte física, as outras partes ficam capengas. Você resolve a parte física, mas a parte material, quem vai dizer se você vai receber ou não é Deus. A parte espiritual nem se fala. Se você não tem salvo, você não recebe bênção, você recebe transtorno. Na vida de Geazi é um moço que conheceu vários sinais de Deus. E naturalmente Geazi morava com a pessoa de Eliseu. Eles eram jovens discípulos e moravam junto com Eliseu, conforme alguma parte do texto diz isso. O que eu quero dizer? Eliseu se separou no momento do grande milagre que se deu na vida de Naamã e foi embora. Porém Geazi viu que Eliseu negou-se a receber os presentes, o ciclo de ouro, o ciclo de prata e quaisquer coisas da mão de Naamã. Por que Eliseu fez isso? Para ele dar honra e glórias a Deus. O que eu quero dizer para os irmãos é que hoje você pode receber uma bênção, uma vitória, como naturalmente muitos receberam. Mas por você ou eu não termos uma conduta de continuidade como igreja de Deus, com compromisso em Deus, você se ilude, porque é criado ao seu redor um clima de bênção, de vitória, de conquista. Aí amanhã, por você não responder a essa continuidade que o próprio Eliseu responde, ele não queria nada de Naamã. Mas diferentemente de Geazi estava o Eliseu, ele provocou correr, emparelhar com o carro de Naamã e seus cavaleiros para poder trazer para dentro da vida dele aquilo que Naamã rejeitou, que eram os presentes e qualquer que fosse a reciprocidade, considerando assim, irmão, quem fez a obra não foi Deus, foi Naamã. O que eu quero mostrar para os irmãos é que muitas das vezes você fica arguindo a Deus, pensando quando é teu tempo, quando é que vai chegar. A tua bênção e a tua vitória. Uma mulher ou um homem, ele deve entender o seguinte: eu subi aqui. Na minha mente já vem quem tem que ser adorado. Jesus Cristo. Quem tem que ser glorificado? Jesus Cristo. Quem merece toda a honra e toda a glória? Deus. Mas isso eu não falo como coisa poética, porque eu entendo, irmãos, que toda a sustentação da nossa vida, ela está em Deus. E a minha comunhão com Deus, no silêncio da minha alma, eu tenho que me esforçar para o nome deve ser glorificado, que o reino deve ser exaltado, engrandecido. E aí, quando tem uma conexão entre você e Deus, Deus entende a vida de Eliseu
como Deus entendia a vida de Elias, como Deus entendia a vida de Moisés. Mas, irmãos, quando o homem não entende de Deus, ele dá sinais como Geazi. Vai viver 10 anos do lado de Deus, vendo sinais, vendo prodígios, ele não consegue avaliar. Ele não consegue ver que aquele mundo espiritual, invisível de Deus, é uma dádiva para alguns, não são, esse mundo não é para todos. Ainda que Deus tenha aberto as portas e coloque, na verdade, numa situação na vida dele para entender. Porque muitas vezes, irmãos, você passa por muitos problemas que às vezes fica até dentro de um hospital. Aí alguém vai dizer assim: mas Laura, Deus tem prazer que alguém fique dentro do hospital? Não, só acredito que Deus não tenha prazer, mas seja de obrigatoriedade de Deus colocá-lo lá, porque Deus é justo. Então, em muitas ocasiões, uma mulher ou um homem, eles vão se tornar muito mais interessantes para Deus se eles estiverem no hospital. Porque se eles estão dentro de uma liberdade, eles procuram a libertinagem porque não quer compromisso com nada. Mas dentro de um hospital, possa ser que o Espírito Santo de Deus lhes faça um coração melhor. Está hospitalizado, mas é uma mulher muito mais bonita. É um homem muito mais bonito. Compreende muito mais. Entende de Deus muito mais. Quando ele está, às vezes, dentro da igreja, ele faz o que ele quer. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que ele, Eliseu, está passando todo o ensinamento para Geazi. Que motivo Geazi teria para desejar as vestes que estão nas mãos de Naamã? Para desejar o ouro, desejar para mais que motivo? Dentro da casa de Deus, irmão, nós devemos olhar que muitas das coisas vêm uma resposta, e aí alguém vai dizer: mas pastor, eu acho que Deus não é assim. Irmãos, você observa o seguinte: aquele homem poderia ter recebido uma única oração e ter ficado bom. Eliseu nem vai ao encontro daquele homem. Irmãos, há pessoas que são tão separadas que Deus coloca desejos na vida dela diferentes dos outros. Eu tenho várias particularidades com Deus em que eu trago na minha vida, uma vez que eu vejo a realidade de Deus. Então, por exemplo, algumas coisas que as pessoas fazem eu não faço. Mas não é porque eu queira ser bom, eu não me sinto bem, eu sinto agrido que eu vou invadindo as vestes sagradas de Deus. Eu não estou dizendo para você fazer, você pode fazer o que você quiser. No meu coração, eu sinto como uma invasão. Eu nunca levei Bíblia para ler em banheiro. Eu não leio Bíblia dentro de banheiro. Nunca li. Eu nunca peguei uma Bíblia e comecei a passar um marca-texto marcando tudo. Nunca fiz. Mas isso não quer dizer que todos tenham a mesma visão. Há pessoas que fazem as coisas mais profundas, elas dizem que não tem nada a ver. Eu não consigo me ver dobrando o joelho de short ou de bermuda. Há pessoas que dobram o joelho até sem camisa. Então isso é de cada um. E Deus olha e mede e vê, realmente. Eliseu tem uma vida em que ele viu que Geazi fez coisa tão grave, porque ele mentiu para Eliseu dizendo que não tinha ido a lugar nenhum. Irmãos, ele mentiu dizendo que não tinha ido a lugar nenhum, já tinha recebido os presentes de Naamã, já intocou em algum lugar, separou, vamos dizer para ele que eu não fui a lugar nenhum. Esse é um dia que você faz muitas perguntas a Deus, porque muitas coisas não explodiram na sua vida. É necessário que elas venham a explodir, ou seja, acontecer. Mas por que muitas das coisas, irmão, você espera por 10 anos, 15 anos, elas não acontecem? Irmãos, o posicionamento que Eliseu tem
é uma referência de um homem chamado Elias. Elias não provou a morte. Quando você olha para a sua vida, você tem uma referência chamada Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele tem uma vida em que por baixo, por cima, no meio, ele está sempre a favor de buscar uma comunhão com Deus, ainda que sendo Deus. Nós temos uma vida que nós já procuramos muitos resultados. Por quê? Então, muitas necessidades. As espirituais, elas bloqueiam muito aquilo que nós temos que receber. Por quê? Porque a igreja, ela precisa não apenas de uma vida de oração. A igreja precisa de uma vida de jejum. Isso ajuda, é claro, faz parte. Mas não precisa só disso. Você precisa ser um homem, uma mulher que tenha o entendimento que Deus está 24 horas sobre você. 24 horas. Você acorda, você dorme, você não vê que do nada vem o sono. Albino está conversando, falando, daqui a pouco ele boceja, Albino lá. Quem tem poder para colocar o Albino para dormir? Como colocar o Albino para acordar? Do nada, ele apaga e dorme, como todos nós. Mas você vai precisar acordar. Deus tem o controle na vida de cada um de nós para acertar aquilo que está desacertado. A exigência de Eliseu é tão grande que ele viu a gravidade de Geazi estar ao lado dele, ir até Naamã, pedir recompensa. Porque o que ele foi fazer foi pedir. Ele disse que ele foi correndo ao lado da carruagem, tipo assim, você não deu para ele, para Eliseu, mas eu quero. E o que Deus faz, irmãos, é que você entenda que jamais um homem que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai ficar enganado. Existem coisas na igreja que você não precisa nem falar, e eu não preciso nem perguntar, coisas que eu não sei. Deus me leva a um sonho e diz assim: está vendo aquela moça? Sim, Senhor, estou vendo. É isso que passa na cabeça dela. Aleluia! Um homem que está na casa de Deus, que tem sensibilidade, como pastor, eu já passei muitas agressões na minha igreja. As pessoas não gostam, por natureza de Deus, mas gostam do homem. Eu já fiquei muito tempo silenciado com as pessoas com a cara feia ou insatisfeita. Só que tem que ela pensa que eu não estou vendo que ela está insatisfeita. Mas eu vejo. E o que eu falo com Deus é que Ele me dê forças para que eu possa ter o ímpeto de não abandonar a casa de Deus. Aleluia! Porque se eu fosse fazer o que me convém, há pelo menos 10 anos ou mais eu não estaria mais aqui em cima. E por que não? Um, dois, vários. E uma hora ela está com a cara feia, e outra hora ela está com a cara bonita. E eu, com a paz do Senhor, falo como convém, depois se não falar também não falo. Eu quero dizer para você que está aqui, é um esforço para mim, não é que eu vim para cá cheio de alegria, irmão Joel, todos os dias. Tem vezes que tem pessoas doentes na igreja, que você não imagina que ela está doente, mas ela está doente. A ponto de se transformar dentro da igreja, quando ela olha para mim, ela não sabe. O rosto se desfigura. E eu vejo o demônio, tipo, tá vendo o que eu faço com ela? Não é uma vez que eu já vi isso na igreja. Tanto homens como mulheres. Você não vê isso, mas eu vejo. Mas eu levo adiante. O que eu quero dizer para você, a igreja é um lugar
continuidade. Tudo que Deus pensa no céu, nós temos a oportunidade de pensar na terra. Mas não é um pensamento poético, filosófico. Porque quando você se torna uma pessoa poética, filosófica, espiritualmente, você se torna um mentiroso. Geazi, nesse momento, ele é um homem discípulo de Eliseu mentiroso. O que ele recebe? Ele recebe a condenação dos lábios de Eliseu. Olha o que ele diz. Capítulo 5, verso 26 diz assim: porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro, e a encontrar-te, era esta ocasião para tomares prata e para tomares a veste, olivais e vinhas, ovelhas, bois e servos. Isso era a ocasião de você tomar, transferir o patrimônio de Naamã para você? Era a ocasião? Deus. Você deve ver o seguinte, irmão. Quando você fala em patrimônio, você fala uma coisa que supostamente tem algum valor. Geazi foi atrás daquilo que não era nada, mas não quis dar a devida titularidade de autoria da bênção de Deus na vida de Naamã, porque ele poderia ter seguido a orientação que Eliseu seguiu. Então, muitas das vezes, você se torna uma mulher arbitrária, uma mulher agressiva, uma mulher desobediente. Geazi teria que seguir a mesma ordem dos pensamentos de Eliseu. E às vezes, irmãos, as pessoas não precisam te dar uma palavra. Você olha e você entende que você tem que acompanhar aquele pensamento, aquele comportamento. Mas em muitas situações, a pessoa é tão distante, sem nenhuma noção, que ela não acompanha o mínimo de quaisquer pensamentos. Eu vi um certo homem dando comida para o cachorro, eram 3 cachorros. Ele colocou um pouquinho de comida para um, para o segundo e para o terceiro. Os cachorros estavam doidos para comer, e na frente deles, a uns 20 centímetros, e o homem mostrando o experimento da obediência. Nenhum dos 3 avançou para comer aquele alimento. Enquanto o homem não disse para o primeiro, pode comer, o segundo esperou. Depois ele disse para o segundo, pode comer. Cada um foi na sua vez. Eles não abocanharam como animais irracionais aquele alimento de uma única vez. Agora você espera. Agora é você. E agora é você. Nós temos uma ideia muito errada de Deus, mas muito errada. E por que eu acho importante que nós tenhamos esse entendimento dessa palavra nessa manhã? Porque às vezes, irmão, você faz uma ideia de Deus como se você pudesse fazer tudo e que Deus fosse perdoar tudo, quando é uma mentira. Você vai receber. Eu não sei o que. Geazi não derramou uma gota de sangue, irmão Flávio. Geazi não agrediu a Eliseu, não bateu boca com Eliseu, mas tomou posse de uma arma das trevas, porque se tornou um mentiroso. Às vezes você faz uma ideia de que alguma coisa que você faz não é nenhuma razão de punição de Deus. Você fala, não é por não. Irmãos, entendam a mesma coisa. Geazi não, Eliseu não estava presente de corpo com Geazi, mas Eliseu falou assim: eu troco um espírito com você. Eu vi você quando fui encontrar Naamã. O que eu quero dizer para os irmãos é que quando eu falo de santidade, eu não estou falando de uma obra
em que o irmão Albino vai me cumprimentar com a paz do Senhor, outras coisas, sabe, próximas a isso. Você tem que ir muito além. Por quê, irmãos? Você olha para Geazi, você vê um jovem. Você olha para Eliseu, você vê um profeta. A Bíblia diz que por essa causa de mentir em tomar os bens de uma forma até que pela lei de hoje seria ilegal, ia dizer, bom, ele não, Geazi não roubou os bens das mãos do Naamã. Geazi forçou uma barra para Naamã abençoar ele. O que eu quero dizer para você é o seguinte, irmão, é muito bom você ter testemunho no livro da vida diante de Deus. Eu carrego vários testemunhos que me dão muito entendimento, mas muito entendimento. Alguns irmãos eu sou muito próximo há muitos anos, mas não há um irmão, não existe um irmão da nossa igreja ou de outra igreja que possa registrar no livro da vida: um dia o pastor me ligou. O que ele fez? Ele pediu 10 mil reais, 100 reais, R$1. Glórias a Deus. Ou eu vivo pela mão dele, ou eu vou carregar a cruz que eu tenho que carregar. Não é uma questão de ser melhor do que os outros. Eu não sei quantos anos eu convivo com alguém. Eu nunca dei telefonema, nem nunca enviei uma mensagem. Alguém, você pode me emprestar R$500 que na semana que vem eu te dou? Tem isso registrado? Nunca. Mas não é que eu seja bom, irmãos. Irmão, se realmente eu tenho Deus, e você tem Deus, você não olha para a referência do próprio Eliseu. O que você acha que ele puniu o outro, dizendo: olha, porque você mentiste, cresce sobre você a lepra, você fica leproso, você e toda a sua descendência. Não, por que ele fez isso? Porque ele entende que ele desejou tomar o lugar de Deus com mentira. Em muitas ocasiões você tem que entender que você toma o lugar de Deus quando você mente, quando você não é verdadeira, quando você não... Por que acontece isso? Irmão, você está mentindo de um jeito que você acha que não tem nenhum efeito. Você está achando que tem algum idiota para colocar o pastor para enganar nesse aqui? Mas claro que começou, até começa. De repente Deus já fala no decreto dele: arruma um jeito para botar esse pastor bem longe. Se possível for assim, já está tudo resolvido, nem precisa botar no nome, marca lá. O que o próprio Eliseu colocou na vida de Geazi foi para dizer para ele: não brinca com ele. Por quê? Porque Deus é uma pessoa, irmãos, que ele não gosta de brincadeira. Quero trazer para você que um momento da nossa vida é de disciplina. Tem coisas que você nunca vai chegar a resolver. Elas são resolvidas por disciplina, pelo poder de Deus. Então a disciplina, quem te dá a força é Deus através de um poder. Há na vida de Eliseu um poder muito grande de ele entender que Deus pensa dessa forma, e por isso ele puniu o próprio Geazi. Você vê que Paulo simultaneamente pensa da mesma forma de Eliseu. Paulo vai ver uma pessoa voltada para fazer as obras das trevas. E Paulo diz então que o demônio tome conta da sua vida. Mas por que Paulo falou isso? Porque ele entende que a discrepância, o pecado de você maltratar Deus é uma coisa muito grande. Talvez você não entenda que muitas das coisas que você faz, elas são tão agressivas. Porém, Deus não vai deixar descer do céu para dizer para você: olha, isso aí, moça, é agressivo. Não é força. Há uma produtividade da parte de Deus que é um ativo. Então, o momento é o quê? Como eu vou deixar
que outras coisas do mal me abandonem. Eu preciso ter disciplina. Então qual é a minha disciplina? Se eu estou realmente moribundo, doente, eu estou. Mas se eu tenho uma saúde que não está 100%, mas eu posso fazer alguma coisa para Deus, eu vou fazer. Durante muito tempo eu não dobrei os joelhos. Eu estou com o meu pé machucado, toda vez que eu vou fazer alguma força, eu sentia que rompia-se a minha capacidade de resistência e eu agredia o ferimento. Então eu não sou louco para ficar agredindo. Então eu orei durante muito tempo sentado. Mas a partir do momento que Deus começa a me dar a devida saúde, começa a me dar o devido entendimento em saúde, pode eu me ajoelhar. Eu não vou mais mostrar. Por quê? Porque uma questão que ainda ninguém não está vendo, muito menos meus irmãos lá, o irmão Flávio, o irmão Rosângela. Irmãos, mas Deus é uma pessoa que Ele é lindo, mas lindo. Mas quando eu vejo o próprio Eliseu proclamar sobre a vida de Geazi, a lepra, eu vejo que é uma questão cumulativa, irmão Eduardo, de um processo de alguém que pensou há 4.000 anos atrás e pensa hoje. Você acha que Deus mudou a forma de pensar se há 2.000 anos atrás Ele crucificou o filho dele na cruz do Calvário? E ali nós vemos o quê? Como Deus pensa? Deus pensa na propositura de você ser como Ele quer e não como eu queria ser. Então, se eu tenho uma disciplina, alguém diz assim: quero ficar magro. Por que você fica magro? Não é uma coisa tão difícil. Você fica magro. Você vai na rua, você vê uma moça toda seca, que tem aquele corpo de fitness, que faz exercício como um rapaz. O que tem de interessante nisso? Não é difícil ficar daquele jeito. Ela faz o que? Ela tem disciplina. Que a moça, aquele rapaz, ele tem disciplina bem como ela, então eles ficaram assim. A disciplina que eu falo é que o modus operandi é treinamento. Não é fácil. Porque às vezes um homem fica 12 anos para ficar grande, 15 anos, e se ele ficar 1 ano e meio, até menos, ele já aparece murcho, não é mais nada. Espiritualmente, o que eu quero dizer para os irmãos é: você ser uma mulher de Deus, um homem como Eliseu, como Elias, enquanto você não tiver disciplina, no sentido de ser pontuador, no sentido de ser um campeão de Deus, no sentido de fazer você não chega onde chegou Eliseu. Você não chega, porque você vê que alguns irmãos estão bem iniciados, eles tiveram um sonho, uma revelação. Tá, mas vai ficar só nisso? Como eu vou chegar? Mais disciplina. Aleluia! Como é que um homem chega a ficar rico? Ou fica comportado sem problemas financeiros? Quando ele tem disciplina. Quanto você ganha? Eu ganho 5.000. Quanto você guarda? Eu guardo 1.500. Então, mas que é feito? Eu só ganho 3.500, eu não ganho 5. Então eu desisto de 1.500 o resto da minha vida. Quanto você ganha? 3.500. Você vai falar, eu ganho 5, mas na minha mente eu só ganho 3.500. E eu potencializo os 1.500. Se o homem fizer isso, ele vai crescer e nunca vai ter problema financeiro. Nunca. Mas o que ele faz, normalmente? Ele ganha 5, mas ele gasta 7. Que culpa tem Deus disso? O pastor, é difícil? Não é, mas disciplina. Disciplina para você comer. Tem que pesar, porque eu sou muito teimoso. Quando eu vejo meu prato, tem 800 gramas, quando me recomendam comer, sei lá, 350, 400. Mas eu não tenho disciplina, então eu não peso a comida. Não é bobagem isso. Ai, irmão, pensa bobagem, né? Então vamos comer 600, 700 também.
daqui a 10 anos eu estou todo com problemas. Mas o que Deus tem a ver com isso? Eu não tenho disciplina. Meu problema financeiro, eu não tenho disciplina. Por quê? Eu ganho 5, mas eu gasto 7. Meu problema espiritual, eu não tenho disciplina. O pastor fala em oração, fala em testemunhos, fala em guardar de madrugada, fala em ter sinceridade nos parágrafos. Mas então, eu leio um pouco, mas irmão, dá um negócio que eu não consigo mais ler. Eu quero dizer para você que toda a progressão da paz de Deus, Aleluia. de qualquer assunto que vocês tenham que ter, a subir, a escalar o maior nível, você precisa de poder. Aleluia. Aonde está esse poder? Na disciplina. De Deus. Porque quando você entra na igreja, pode ser que você não perceba. O que ela veio fazer? Pedir de novo. Quer um emprego, quer uma promoção. O que ela quer? Ela quer isso, quer aquilo, mas e a casa dela com a vida do filho dela? Não tem disciplina nem com ela, nem com o filho. E a vida dela com a mãe dela? Também não tem disciplina. Vive por viver. Aí as coisas de natureza biológica saem do lugar. As coisas materiais não vão do lugar. As coisas que são mais simples não vão. Aí você fala assim, irmão, presbítero Douglas, uma vida toda ruim. E a pessoa não aceita que você fale. A pessoa, se eu converso com elas, eu dou 3 palavras. A impressão que tem é que eu fui buscar aconselhamento relacionado a tudo. Vou deixar eu falar. No meu coração fala, não, quem veio ser aconselhado, eu acho que fui eu, né? Você não deixa eu falar e você sabe tudo. O que eu falo para baixo? Não. Eu disperso. E a pessoa tem que entender. Disciplina não é uma coisa fácil. O que Deus está nos mostrando que Eliseu não tem uma vida fácil. Uma mulher de Deus, para que aconteçam ciências, maravilhas da parte de Deus, não é uma vida fácil. Um homem para economizar e ter uma vida sustentável financeiramente melhor, não é fácil, mas é possível. Aleluia. Espiritualmente é a mesma coisa, por que eu não avanço? Você não coloca tanta disciplina na sua vida física. Coloca disciplina na vida espiritual. Coloca entendimento. Se esse assunto na tua vida progrediu, porque tem disciplina. Você imagina alguém que faz uma vida de disciplina. Eu sempre fui carioca, né? O carioca já nasce pensando em exercício. E não fazer exercício no meio do carioca é um defeito. Você não falar que gosta de nadar, de correr. Todo mundo sabe nadar com 5 anos e meio. A gente já sabe nadar na praia. Com 10, 12 anos já sabe entrar no mar. Com 15 anos já corre tudo. Corre 15, 20, 14 pela areia, por dentro. Corre tudo. Ele tem disciplina física. O corpo é maravilhoso. Mas não tem disciplina material e não tem disciplina espiritual. Meu Deus. O que eu quero dizer? Em cada disciplina você encontra um atleta bom por aí, por causa da disciplina. Espiritualmente nós queremos mostrar para você. O que vai de errado? Disciplina. Só disciplina. Mas como assim, irmão? Falar, pregar, poeticamente ou filosoficamente é muito fácil, bonito. Você quer resultado. Você não está um pouco perguntando para você o porquê disso, daquilo? Coloca a disciplina. Veja a maneira que você quer comprar a coisa mais barata, você compra bom, porque eu, como digo assim, eu encontrei o produto, mas não encontrei o preço, então eu não compro. Eu preciso encontrar o preço do produto. Eu encontrei a pessoa de Deus. Encontrou? O que ele pede? Mais disciplina. Por quê? Porque não faz sentido Geazi ser condenado a ficar leproso. Pera, o que Geazi fez? Diante dos teus olhos, pode não parecer coisa grave o que você está fazendo. Mas você olha para dentro de si, no seu fórum íntimo, e vê se cabe na cabeça de alguém Eliseu dizia para ele, Geazi, porque você mentiu para Deus, você vai ficar leproso. Você e toda a sua descendência. Meu Deus. Aleluia. Eu
Alguém vai dizer assim, mas presbítero, você não acha que é pesado, irmãos? Eu não fui feito para achar nada. Eu fui feito para aprender e obedecer. Você foi feito só para aprender e obedecer. Você não tem que dar cuidado se a Bíblia está escrito errado, se não está. Porque a minha propositura de vida é seguir os pensamentos lá como foram os meus antepassados. De Moisés, de Elias, de Eliseu, de Cristo. Eu tenho que seguir isso. E se na verdade os nossos corações, você vai começar a entender. Então quer dizer que Deus, irmãos, é uma pessoa magnífica. Maravilhosa, extraordinária. Mas ele tem uma natureza em que ele é uma pessoa santíssima. Eu costumo às vezes não ter muito o que comparar. Eu vejo uma onça tem 90 quilos. Pega uma onça de 90 quilos. Pega um homem de 90 quilos. Ou um homem de 100 quilos. A onça engole aquele homem. Quem tem na onça é diferente. Irmão, tem uma força, uma velocidade, uma dominância. Pega com uma, vontade, com uma raça e diz para você, você tem 90, mas eu tenho mais força que você. Espiritualmente, Deus quer dizer para você o seguinte: você não precisa se comparar com homem algum. Você pode olhar para Deus, olha para Elias, olha para Eliseu. Da mesma forma que Deus deu aquela força gigantesca, aquela onça, o mesmo peso corporal de um homem, a mesma força que Deus deu para um pássaro cantar mais alto, canta 5 quilômetros que o outro ouve. Você acha que Deus não pode te dar, irmão? Ô irmã, uma força sobrenatural. Por que eu não canto? Disciplina. Às vezes você está buscando disciplina naquilo que não é nada. Deveria mergulhar na disciplina espiritual. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.